Olá pessoal, Joacir, tudo bem? Esse vídeo é para mostrar os conceitos básicos, eu tentar explicar os conceitos básicos do TDD e como que a gente pode usar ele no PHP, tá? Então é mais para quem assim não tem nenhum contato com o TDD ainda, quem está começando, quem quer começar a usar o TDD agora, é para isso que eu estou fazendo esse vídeo, tá? Não é para quem não tem nada avançado, é bem básico, bem para quem está começando mesmo, tá? E também como que a gente usa esse TDD com o PHP, na linguagem PHP. Então eu vou começar rapidamente, assim, vou explicar o conceito básico assim do TDD, porque não adianta nada a gente ir direto para a ferramenta do PHP Unity sem ter a noção de como que é o funcionamento básico, como que são os conceitos básicos dessa metodologia, tá? Que é o teste, que é o desenvolvimento dirigido a teste, ou Test Driven Development. Eu gosto muito dessa imagem aí justamente por causa disso, né? Ela exemplifica bem como que a gente tem que ter na cabeça, né? Antes da gente fazer essa escalada, a gente precisa ter uma corda. Essa corda seria o teste unitário, né? Seria o nosso teste. Então, primeiro, sempre quem está fazendo o alpinismo aí, coloca primeiro o gancho para poder passar essa corda, para depois você dar o próximo passo. Então, quando você estiver desenvolvendo o seu sistema, você tem que pensar dessa mesma forma. Primeiro você vai fazer um teste para te dar segurança para você dar o próximo passo. Então a gente, pelo menos eu aprendi sempre a fazer primeiro o teste, primeiro o sistema, né, primeiro o programa, a unidade, e depois eu testar. Então é muito difícil para quem já tem isso enraizado, assim, esse conceito, mudar. Então mas é possível. Eu, por exemplo, eu mudei esse conceito. Eu saí da faculdade, meus primeiros anos como desenvolvedor eu usava dessa forma, eu fazia o desenvolvimento dessa forma. E depois que eu descobri o TDD, eu tive que mudar esse conceito na minha cabeça, tive que quebrar esse paradigma e foi bem melhor porque agora, tipo, pra mim eu cresci muito no desenvolvimento e eu sinto que o meu código está melhor depois disso. Então, para quem quer melhorar o código, assim, para quem pensa em qualidade, em melhorar o código, em deixar um código mais profissional, é essencial o TDD, tá? Tipo, não, e começa pelo TDD. Antes de estudar qualquer outra coisa, patterns, de design, primeiro vai pro TDD e tenta, assim, exercitar ao máximo essa técnica, porque é o que vai te garantir melhorias futuras, assim, a curto prazo você já vai ver melhorias, assim, significativas no seu código, tá? Então, eu recomendo muito isso. Vamos pular logo aqui para o princípio básico do TDD. É tão trivial que fica até... Primeira coisa, você vai escrever um teste que vai falhar. Depois que você escrever um teste que vai falhar, porque não existe nenhum código, obviamente não existe nenhum código ainda para você testar, então o primeiro teste que você vai criar vai falhar. Ele tem que falhar. Aí, com esse teste falhando, já com o cenário montado de acordo com aquilo que você está esperando de resultado do seu código, aí você vai escrever o seu código de produção. E aí, depois desse código, você vai rodar de novo o teste até que esse teste passe. Depois que esse teste passar, você vai voltar e você pode refatorar aquele código e assim e você vai dar mais um passo escrevendo um outro teste. E aí você vai escrever aquele código para rodar aquele teste até o teste passar, o teste passou, refatora, volta para o teste, faz um novo teste e assim você vai incrementando o código. Né? Você tem que ir bem devagar, principalmente se você está no começo, você tem que dar passos de bebês mesmo para poder ir de pouquinho em pouquinho ganhando, aumentando seu código e chegando à sua conclusão, tá? Vamos passar, assim, para eu poder fazer um exemplo rápido aqui no PHP sem usar nenhuma ferramenta, nada ainda, só para você entender o conceito mesmo, que seria um desafio que eu criei aqui, que seria fazer um programa chamado FizzBuzz, né? Não sei se vocês já ouviram falar, é um programa bem simples, é um programa didático mesmo. Você passa uma faixa de números e a partir dessa faixa de números você vai imprimir um resultado. Então, tipo, se for números divisíveis por 3 você vai retornar fizz. Se for número dividido por 5 você vai retornar buzz. Se for dividido por 3 e por 5 você vai retornar fizzbuzz. Aí, caso se não for nenhuma dessas situações, você vai simplesmente retornar um número. Então, um programa bem simples que a gente usa para fins didáticos aí que não tem, para não ter nenhum problema de lógica de programação. Que a ideia aqui é mostrar o conceito, não a lógica de programação, tá? Então vamos começar aqui. Vou criar um arquivo.
Vou chamar de teste, porque primeiro é o teste. Então, o primeiro arquivo que eu vou criar vai ser o teste PHP. Eu não vou nem entrar ainda. Eu vou fazer. Qual que seria o teste unitário? Você vai testar uma unidade de código. Então, o que seria uma unidade de código? A unidade de código mínima de qualquer, acho que na maioria das linguagens, seria uma função. Então, eu vou começar testando uma função. Então, vamos imaginar que existe uma função que chama FizzBuzz, né? E ela vai retornar, ela vai receber uma faixa de números, né? Então, eu vou criar aqui uma faixa de números. Vou colocar aqui 0 e... Vou colocar 0, 1 e 2 só. Então, eu vou começar bem... Tá vendo que eu vou bem passo a passo aqui. Se eu tenho uma faixa de número de 0 a 2, o meu resultado dessa função aqui, eu vou guardar uma variável. E aí eu vou... Qual que é o resultado que eu estou esperando aqui se eu mandar essa faixa de 0 a 2 aqui para o FizzBuzz? Como ainda não tem nada divisível por 3 e nem por 5, só tem o 0, 1 e o 2, ele tem que voltar a 0, 1 e 2, certo? Então, eu vou testar aqui, eu vou escrever um pseudo-teste aqui, sem ferramenta nenhuma, só para vocês verem o conceito, tá? Seria assim, ó. Por exemplo, teste 1. O nosso resultado do teste 1, teria que ser igual à faixa, certo? Faixa 0. Então, vou fazer um if ternário aqui, ó. Se o resultado tem que ser o mesmo da faixa. Então, se ele for o mesmo da faixa, eu volto um ok, senão eu volto uma falha. E eu vou fazer aqui só para quebrar a linha aqui, vou concatenar com /n aqui. Então, isso vale para o item 1, tem que bater com 1. E o item 2, tem que bater com 2. Tá? Agora eu vou rodar esse teste aqui. Não tem nada criado, eu não criei essa função FizzBuzz ainda. Então, ela tem que falhar, né? Vamos rodar esse teste aqui. Olha lá, ele fala que, logicamente, ele vai falar que não existe nenhuma função chamada FizzBuzz. Vamos ter que definir ela. Então, eu vou lá, agora eu vou criar um novo arquivo aqui, que seria a função chamar de FizzBuzz PHP aqui. Então, só de eu criar a função aqui, eu tenho que dar o require aqui, né, para ele entender, pra ele encontrar o arquivo. Só da gente fazer isso aqui, ele já vai mudar de erro pra gente. Ele já está falando aqui, ó, que o teste na linha 8, ele não consegue acessar o array, né? Ele não consegue acessar não existe um array de retorno aqui. Então ele já encontrou, ele já mudou o erro, né? Aqui, então, se eu fizer simplesmente assim, ó, parece ridículo, né, gente? Mas no começo é só para vocês entenderem o conceito. Se eu fizer isso daqui, a tendência é passar os testes, certo? Olha lá, ok, ok, ok. Eu acho que faltou aqui. Esse cara aqui faltou concatenar esse cara aqui. Só para não ficar parecendo tudo grudadinho ali.
Beleza, ó. Teste 1, 2, 3. Vou apagar aqui para ficar mais fácil visualizar. Olha lá. Teste 1, 2, 3, todos passaram, tá? Aí agora vamos complicar um pouquinho. Se eu colocar um 3 aqui, agora o nosso quarto teste aqui, ele não pode mais ser igual à faixa, certo? Então, o resultado do 3 tem que ser FIS. Porque 3 dividido por 3 é 1. Então, é divisível, né? Ele não tem resto. Então, aqui tem que ser FIS. Aí eu vou rodar. Ah, falhou o teste. Então, perceberam o conceito? Primeiro eu criei o meu teste que está falhando, agora eu vou implementar o FIS lá. Então eu vou vir aqui. Agora não pode mais ser simplesmente retorna a faixa, né? Agora eu tenho que trabalhar um pouquinho mais. Vou ter que criar um resultado aqui. Retornar o resultado, fazer um for each aqui. Aí aqui seria se o número, o mod, né, dividido por 3 for igual a 0, eu vou acrescentar um FIS. Else, eu vou simplesmente acrescentar o número. Será que é o suficiente para passar o teste? Vamos ver. Beleza, passou o teste. Aí agora eu vou criar o bus. Então eu vou colocar aqui 4, 5. Vou mudar meu cenário, tá? Vou chamar esse cara aqui de cenário ou de when. Ou de given, né? Aqui seria a execução. E aqui seria o teste. Então, gravem esses termos given, when, then, porque todo teste que você for ter que criar, todo teste unitário, ele é baseado nessa lógica. Então, dado um cenário, você vai executar alguma coisa e vai esperar vai ter algum teste para você comparar cenários, para você comparar resultado daquela execução com aquele cenário. Então, aqui eu vou adicionar mais 2 testes aqui. O teste 5 e o teste 6. Então, esse cara aqui, ele tem que ser igual à faixa, né? A faixa 4. E esse cara aqui tem que voltar bus. Vamos rodar o teste. Falhou o teste 6, passou o teste 5. Então agora eu vou lá para a implementação e vamos implementar o bus. Então eu vou colocar um outro if aqui. Quando ele for dividido por 5, ele vai voltar bus. Vamos ver? Olha lá. E voltou. Então, eu não vou nem concluir esse cara, só para vocês entenderem como que ele funciona. A mentalidade que vocês têm que ter na hora de criar o teste seria essa, tá? Independente de ferramenta, independente da linguagem de programação, você sempre tem que criar um teste verificando o resultado que você está aguardando e depois você implementa o seu código, sua lógica real, tá? É essa a mensagem que eu queria passar com esse trechinho aqui. Agora, vamos pensar na ferramenta que a gente tem hoje. Imagina aqui, ó, tá vendo que eu estou criando bem porcamente aqui, né, uma forma de testar, que não é indicado você fazer isso. Imagina
você tem uma regra de negócio gigante e um legado para testar, ou então uma regra que é muito grande, a tendência de todo programa é crescer muito rápido. Então, imagina você ter que crescer com isso, ficar copiando e colando, ter duplicando o código, você ter vários cenários diferentes. É óbvio que a gente está falando aqui de um FizzBuzz, que um programa ridículo, né? É uma lógica ridícula, mas no dia a dia, o seu cenário vai ser muito mais complexo, a sua execução vai ser mais complexa e os testes que você vai ter que fazer são mais complexos. Então, vai demandar um pouco mais de ferramenta para você poder ter produtividade, senão você vai perder muito produtividade, né? Então, a ideia do TDD é te ajudar a produtividade. Você acha que você está perdendo tempo fazendo os testes, mas na verdade você está ganhando tempo. Você está ganhando tempo lá na frente de debugar o sistema, tempo lá na frente de testar com a coisa rodando em produção, com o cliente pressionando você para a resolução. Então, esse cara, você tem que pensar que você está ganhando tempo. E realmente, você está ganhando tempo. Você não está perdendo tempo fazendo teste, tá? Mas dessa forma, realmente é mais improdutivo, é mais contraproducente, vamos dizer assim, né? Então, o que a gente usa no PHP para ficar uma coisa bem profissional, bem já conceituada aí no mercado? A gente usa o PHP Unit, tá? Aqui, ó. Eu vou instalar ele usando o Composer, tá? Se você não sabe o que é o Composer, recomendo fortemente você pesquisar. É o gerenciador de dependências que o PHP usa. Muito importante você já ter ele instalado, bonitinho, configurado na sua máquina, porque tudo depende do Composer, tá? Como eu estou no Windows aqui e eu tenho mais de uma versão de PHP, eu tenho PHP 5, 7, então eu tenho... é diferente aqui, mas pode ser que no seu Windows o padrão seja só PHP, tá? Também estou com o Champ instalado aqui. Tá, então eu vou criar um require aqui, ele vai gerar um... eu fazendo esse comando aqui, ele vai baixar o... ele vai criar um Composer JSON, vai criar... e vai baixar os pacotes do PHP Unit já para mim, tá? Beleza. Se você dá um dir aqui, você vai ver que ele criou um diretório vendors. Ele criou aqui um JSON, um Composer JSON, um lock, né? E aqui tá os caras antigos aqui, tá? Aí, ó, continuando aqui nesse tutorial rapidinho que ele tem aqui, ó, eu vou seguir ele mesmo. Eu já vou criar uma classe de teste aqui, tá? Que eu vou chamar de... vou criar uma pastinha teste. Testes. E dentro dessa pastinha testes, eu vou criar um FizzBuzz test. Tá? Vou manter o padrão que ele criou para mim aqui. Eu já vou copiar esse cara. Só para me adiantar aqui a vida. Vou apagar isso aqui que não importa para mim por enquanto. E vou renomear aqui para FizzBuzz test. Tá. Então, só aqui ele já deve me dar alguma coisa aqui. Vamos só testar para ver se o PHP Unit está funcionando. É lógico que não vai ter nenhum teste, ele vai me dar mensagens aqui, tá? Então, como que eu testo, como que eu executo o PHP Unit aqui? Primeiro, deixa eu mudar aqui no meu vendor. Ele vai gerar no seu vendor aqui um bin. Se você está no Windows, né, vai ter o PHP Unit.bat. Aqui eu vou mudar o meu para 7 porque é o meu aqui, tá? Mas o padrão é PHP mesmo. Você vai executar esse PHP Unit.bat. Então, vamos colocar aqui um vendor. Dar um clear aqui. Então, vendor bin phpunit.bat. Se colocar um PHP Unit aqui "-v", ele vai mostrar aqui a versão, ó. Então ele está executando já baixou tudo certinho. Versão 9.5 e tal.
Aí eu vou tentar executar o teste que tá dessa classe que eu já criei aqui do FizzBuzzTest. Vamos lá. Testes. FizzBuzzTest. Olha lá. Então ele executou, ele já me deu um W aqui, esse W é de warning. Então esse warning que ele está me dando aqui, ele está falando que executou um só. Ele está falando que aqui não tem, ele não encontrou nenhum teste no FizzBuzzTest ainda. É só isso, tá? Então ele tem, na verdade ele colocou um teste, mas na verdade ele não tem nenhum teste, ele tem uma warning, né? Então vamos criar um teste aqui. Agora que a gente está falando em classe aqui, eu vou mudar o FizzBuzz para uma classe, tá? Eu vou trabalhar com ele pensando numa classe, não vai mais ser função. Então, porque a gente quer deixar a coisa um pouco mais profissional aqui, né? Então, primeira coisa aqui, ó, todo teste unitário começa com a palavra teste. Então, o primeiro teste que eu vou criar é para ver se ele está criando, se ele existe uma instância de um objeto. Porque eu vou criar um objeto do FizzBuzz para poder trabalhar com ele. Então, antes de mais nada, eu quero ver se esse objeto ele existe, se ele foi criado. Tá? Então, eu vou pensar aqui num objeto, vou chamar de FizzBuzz aqui. E esse vai ser uma nova classe chamada Fizz, do tipo FizzBuzz. Né? Então eu vou testar aqui. Vou testar se o FizzBuzz ele é do tipo... Eu vou pensar num namespace aqui, vou chamar de tdd FizzBuzz. Tá? Esse assert aqui é a forma... Aqui seria o nosso cenário, né? Aqui está o cenário barra execução já, porque não tem o que falar, né? Quando você cria a classe, já está executando aqui. E aqui seria o nosso then, né? O nosso teste. Então, todos os testes do PHP Unity, ele começa com assert. Geralmente ele vai começar com assert. Para você saber, de acordo com o teste que você quer fazer, você vai ter um tipo de assert diferente. Então, tipo, eu usei o assert instance of aqui. Vamos ver se eu coloquei ele correto. Todos esses assertions você vai acessar aqui na documentação dele. Se você entrar na seção de assertions aqui, você vai encontrar todos os assertions. Todos os tipos de assertions. Então, o assert instance of. Vamos ver se a gente acha aqui. Aqui, ó, instance of. Então, você vai passar uma classe, né? E aí você vai passar um tipo de classe com um objeto. Então, aqui eu inverti, né? Primeiro vem o tipo de classe, depois com o objeto. Então, eu quero saber se o objeto que está aqui, ele é desse tipo aqui, dessa classe. Então, eu vou rodar o teste já. Aí ele já me falou aqui, ó, mudou o meu erro. Agora ele deu um erro, né, em vez de dar um warning. Ele falou que a classe FizzBuzz ela não foi encontrada. Então, tipo, ele já me deu um erro na linha 9 aqui, ó. Ou seja, quando eu dei new FizzBuzz, ele já não encontrou. Então, eu preciso criar essa classe, né? Então, vamos lá. Eu vou apagar esse cara aqui. Eu vou chamar aqui de class FizzBuzz. E eu vou criar um namespace aqui.
certo? Então vou criar um namespace e vou falar que dentro desse namespace eu tenho essa classe FizzBuzz. Aí como que eu vou inserir aqui no teste? Como que eu vou deixar visível aqui, né, essa classe? Aí a gente vai ter que trabalhar em cima do autoload da classe, né? Então eu vou criar aqui autoload PR4 e aqui vai ser tdd ponto barra ponto barra ponto barra. Vamos ver se esse cara aqui já funciona. Então eu criei um autoload aqui para ele já gerar os arquivos de inicialização, já poder incluir aqui, entender o namespace, né? Esse namespace aqui do TDD que eu acabei de criar. Eu vou colocar aqui um use TDD. Quando eu crio o autoload lá, eu tenho que executar o composer de novo para ele poder gerar esses arquivos de carregamento de classes, tá? Então eu vou voltar lá no meu comando composer. Deixa eu dar um clear aqui. Isso aqui eu vou colocar o dump autoload. Esqueci algum detalhe aqui. Ah tá, eu esqueci a barra aqui, tá? Esqueci a barra aqui e o resto tá certo. Beleza, agora ele gerou. Então, quando você faz o autoload, ele vai gerar esse arquivo dentro lá do... Esse arquivo aqui que vai fazer o carregamento das classes e o carregamento do seu namespace, né? Que a gente acabou de criar aqui. Tá, e faltou também colocar aqui, né? O nome da classe aqui. Eu só coloquei o namespace, não coloquei só coloquei o path inicial ali. E aí, agora rodou, a gente já tem lá um teste. Ok, passou. Ele já consegue identificar que existe essa classe e essa classe foi criada e ela é desse tipo aqui. Então, nosso primeiro teste foi ok. Agora, o que a gente pode testar aqui? A gente pode criar um outro cenário aqui. Eu vou chamar de teste números. Que eu vou começar a complicar um pouquinho. Então, eu vou mandar uma faixa para ele de números. Vou começar igual a gente começou anteriormente. Então, vai ser 0, 1, 2. E aqui, a lógica não vai ser mais... Aqui vai ser o nosso cenário. Nosso cenário vai ser essa faixa. Vou chamar de cenário aqui o nosso given, o nosso when e o nosso then. Vou passar essa faixa no given, no when, né, na execução. E agora nosso teste, eu vou criar uma variável aqui chamada expected, que seria o meu esperado, né? O que eu estou esperando? Se eu mandar essa faixa aqui, o meu resultado esperado teria que ser a mesma coisa, certo? E aí eu vou usar o assert equals. Então, o meu esperado, tem que bater com o FizzBuzz resultado. Eu vou colocar aqui como se fosse uma propriedade aqui, resultado, tá? E aí eu vou executar o teste.
Então agora, ó, eu tenho dois testes, um passou e um falhou, um erro. Ele está falando que não está definida a propriedade de resultado. Então vamos trabalhar em cima agora da classe. Está falando que eu estou tentando acessar ele inicialização. Eu não inicializei ele e eu estou querendo acessar. Então eu já vou inicializar ele aqui com um valor, um array vazio. Vou executar. E aí, ó, ele me mostrou aqui justamente que ele está esperando essas informações e atualmente não veio nada, né? Não tem nada de resultado. Então ele falhou o teste. Então ele deu um fail agora, um failure, né? Então ele tem dois assertions, um passou e o outro falhou porque ele está esperando que venha esse array nesse formato e não está vindo nada. Então agora vamos implementar. Então vou criar o nosso construtor aqui. Recebendo a faixa. E aí eu vou falar que o resultado vai receber a faixa. E vou executar o teste agora. Aí o que ele me falou? Ah, tá. Ele falhou o primeiro teste lá, porque agora eu criei um construtor aqui que obrigatoriamente eu tenho que passar um valor, tá? Então eu vou só colocar um construtor, faixa null aqui, para ele aceitar aqui. Ele falhou esse primeiro teste aqui porque ele tentou inicializar vazio, né? Vamos lá. Beleza. Agora falhou o teste 10. Tá falando aqui que no teste da instância falhou também porque tem que ser um array e voltou nulo. Tá, porque eu coloquei ele aqui como obrigatoriamente um array, tá? Tudo bem. Então, vou colocar aqui, ó. If not empty. Tá vendo que ele já me deu um erro que possivelmente ia dar em produção. Foi legal dar esse erro. Eu só vou atribuir um array se existe uma faixa. Se vier null, não, porque eu já forcei a tipagem dele aqui, tá? Então, vamos ver se agora vai. Beleza. Então agora, ó, passou os dois testes. Então a gente conseguiu corrigir aqui. Ele faz a instância certinho. Se eu passo uma faixa de 0 a 2, veio certinho. Então agora eu vou testar o FIS. Então eu vou criar um outro cenário aqui. Se eu passar 3 aqui, o meu expected tem que ser 0, 1, 2 e FIS, certo? Aqui eu tenho que mudar o nome, né? Não posso repetir o nome. Teste FIS. E vamos rodar o teste. Então estão percebendo? Eu primeiro fiz o teste para depois implementar. Então aqui ele já falhou. Ele falou que está esperando o FIS e ele voltou, na realidade, 3. Então eu tenho que ajustar para ele voltar ao FIS. Então eu vou voltar lá para a classe. Aí é aquela mesma implementação, né? Eu vou criar um resultado aqui. Eu já criei, na verdade, né? Vou criar um for each aqui. If num dividido por 3 igual a 0. Vai ser o FIS.
else. Volta no próprio número. Executando. Falhou. Por quê? Porque o 0 para ele também voltou FIS. Então ele já está me apontando um erro aqui, né? Então, mais uma vez, o teste salvando a nossa pele aqui em produção. Então, eu tenho que testar aqui se o número dividido por 0, se ele não está vazio também, né? Então, se not empty num e ele for dividível por 3, aí ele vai ser FIS. Aí agora sim ele passou. Então tá vendo como que é importante o teste? Uma bobeira, um sistema que tem uma lógica besta, já deu trabalho pra gente ali pra identificar um erro. Então, isso que é o legal, ele vai te antecipando os erros antes de você se bater com eles em produção. Vamos fazer o do bus agora para ficar igual? Então, vou colocar o bus. Para agilizar aqui, eu vou pular os números, tá? Vou deixar o 0 aqui. Vou colocar uns números mais aleatórios aqui. Vou colocar 8, 5 e 9, tá? Então, se eu colocar 8, 5 e 9 aqui, 0, 8, 5 e 9, ele teria que voltar 0, 8, bus e FIS, certo? Porque o 9 dividido por 3 e o 5 dividido por 5, tá? Agora vamos rodar o teste de novo. Olha lá, falhou, porque aqui ele está esperando o bus e veio 5, e no 3 ele já veio ok, ó. Então, porque ele continuou, a nossa lógica ainda está correta. Então, agora a gente vai voltar lá e vamos escrever se for por 5, vai ser bus. E passou. Tá, agora, e assim por diante, tá? Eu poderia concluir aqui, mas eu vou deixar para vocês concluírem em casa. Mas aqui, o outro detalhe importante que eu falei pouco aqui, porque esse sistema, como ele é pequeno, ele demanda pouco, mas já tem algumas coisas que a gente pode fazer de refatoração desse código. Então, por exemplo, aqui, ó, já tô com um pouco código desse aqui, eu já posso pensar em melhorias de design, melhorias de leitura do código aqui, para a gente poder melhorar a mantabilidade desse código aqui. Então, por exemplo, esses ifs aqui eu posso transformar em ifs ternários, por exemplo. Posso fazer assim. Tá? Para deixar ele mais legível, né? Por exemplo. Né? Poderia transformar tudo em if ternário. Então, tudo se resumiria em uma linha assim, por exemplo. Outra coisa que a gente pode pensar em fatoração é transferir esse cara para um outro método aqui, por exemplo, vai ficar mais fácil de ler. Vou chamar de calcular aqui. E aí eu poderia criar um outro cara aqui. Poderia criar a faixa aqui. E eu poderia transferir esse calcular para cá. Então, se not empty diz faixa.
calcular sobre desfaixa. Por exemplo. Então já consegui desmembrar aqui em outro método. Vamos ver se ainda roda o teste. Não roda. Ah tá, porque eu tenho que chamar o calcular, né? Então se tem um cara aqui, se tem uma faixa, ele calcula. Mas tá vendo que o teste sempre, de novo, me salvou. É isso que é importante vocês guardarem de tudo isso que eu falei até agora. Então aqui a gente tem 4 assertions de novo. E eu mudei completamente aqui o meu código. Então a refatoração é isso. Eu mudo o código sem alterar o comportamento dele. Então eu só consigo fazer essa modificação no código aqui. Eu posso inventar aqui. Cada um vai ter uma forma de fazer essa refatoração, de enxergar uma melhor lógica aqui. Aqui é só um exemplo, lógico, mas se eu parar para pensar aqui, eu vou encontrar mais 10, 30, 40 formas diferentes de fazer essa classe para executar esse teste. O importante é você manter a sua base de teste, né? Seu kit de teste pronto para poder te dar liberdade de fazer essa refatoração, de fazer essas melhorias no código. É por isso que você ganha qualidade no código, porque você tem essa corda, né? Para te apoiar, para você se apoiar, para você poder fazer qualquer mudança, qualquer melhoria que você precisa no seu código, tá? Então, é isso. Espero que ajude alguém aí a ganhar qualidade, ganhar profissionalismo. Tem que ter teste, não dá para trabalhar sem teste, gente, por favor. Vamos fazer teste. Valeu, abraço.